Nos últimos anos, especialmente na última década, o YouTube se converteu em uma verdadeira mina de dinheiro e milhares de pessoas conseguiram mudar de vida graças a essa plataforma. E eu não estou falando de criadores como MrBeast, Felipe Neto e o Whindersson Nunes. Eu estou falando de milhares de pessoas como eu e você que conseguiram fazer muito dinheiro e em vários casos sem nem mesmo mostrar o rosto. Eu mesmo, nesses 6 anos em que levo produzindo conteúdo para o YouTube, já criei e monetizei mais de 20 canais e faturei alguns milhões de reais. Mas eu tenho uma notícia não muito boa. Isso pode estar acabando e talvez nesse momento nós estamos vivendo a última oportunidade de entrar no YouTube e mudar de vida. Eu sei que pode parecer alarmista e eu mesmo não costumo utilizar esse tom aqui no canal, mas fica comigo até o final do vídeo que você vai entender os motivos para isso. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu acho importante fazer um aviso. Esse conteúdo é diferente de tudo o que existe nesse nicho de crescer no YouTube. Esse vídeo é um vídeo pensado para fazer pensar e não para dar uma dica pronta ou aquele prompt mágico só para você copiar e já ganhar 25 milhões de reais até o final de semana. Então eu espero que você aproveite o vídeo, reflexione e se não concordar comigo, sem problema, deixe a sua opinião nos comentários. O debate de ideias é importante demais para o nosso crescimento. Bom, para explicar o meu pensamento, nós vamos precisar voltar no tempo, para uma época bem distante, quando ninguém nem imaginava que o YouTube existiria. Nós estamos em 1808, ano em que começou a circular a Gazeta do Rio de Janeiro, que foi o primeiro jornal do Brasil. Nas décadas seguintes foram surgindo outros jornais pelo território nacional, como o Diário do Rio de Janeiro, em 1821, ou o Diário de Pernambuco, em 1825. Nessa época, os jornais eram praticamente a única fonte de informação da população, e por isso eles se tornaram populares. E apesar de ser necessário um investimento inicial na compra do maquinário e na manutenção de uma equipe de funcionários, muitos empresários entraram no ramo que era bem promissor. Durante muito tempo, era comum que cidades médias tivessem 2, 3 ou até mais jornais diferentes circulando diariamente. E na maioria dos casos, eram sempre jornais assim pequenos, que tinham uma tiragem baixa e um alcance que era apenas local ou, no máximo, regional. Eram poucos os que tinham uma abrangência geográfica maior. Logo, esse setor começou a se transformar e, em grande parte, isso aconteceu graças a esse homem, chamado Assis Chateaubriand. Em 1924, ele comprou um jornal que circulava no Rio de Janeiro e tinha o criativo nome de O Jornal. A partir daí, ele criou o maior império da história da comunicação brasileira. Ele foi comprando outros jornais menores, depois criou uma revista semanal chamada O Cruzeiro, também abriu emissoras de rádio e, por fim, criou o primeiro canal de televisão do Brasil, a TV Tupi, que provavelmente você já tinha ouvido falar. No auge, o Diário Associados, que era o nome do conglomerado que ele fundou, tinha mais de 100 empresas. E assim como o Assis Chateaubriand fez, outros empresários foram criando grupos cada vez maiores. Um exemplo é o Grupo Globo, da família Marinho. Alguns desses conglomerados tinham atuação em todo o território nacional, como o caso do Assis Chateaubriand, enquanto outros eram regionais. Mas independente da área geográfica de atuação, esses grupos eles tinham muito mais poder do que os pequenos jornais. Eles tinham gráficas maiores e mais modernas, conseguiam melhores preços de papel e mantinham uma equipe maior para poder cobrir mais assuntos. Por isso, para muitos jornais pequenos, só existiam 2 opções, ou a venda ou fechar as portas. Mas por que eu estou contando tudo isso? O que toda essa história tem a ver com o YouTube? Bom, eu creio que o YouTube até agora foi como o começo dos jornais, só que em uma escala muito maior. Na época dos jornais, como eu falei, era preciso um alto investimento e por mais que surgiram vários, só entrava no negócio quem já tinha capital. No YouTube eu creio que não preciso explicar que era igual, só que sem essa necessidade do capital. Praticamente qualquer pessoa consegue criar conteúdo com o que já tem ou gastando muito pouco. Até agora foi assim. E por isso a gente viu surgir muitos canais e muita gente ganhando dinheiro com canais pequenos e muitas vezes sem tanta qualidade. Mas tem algumas coisas acontecendo sem muito alarde e que podem mudar completamente o jogo.
Uma dessas coisas é a mudança que o próprio YouTube está promovendo, indo na direção de se tornar uma plataforma concorrente da Netflix, da Disney Plus e de outras plataformas de streaming. Isso, para mim, ficou bem claro nessas ondas recentes de desmonetização, onde teve a punição de mais de 12 milhões de canais que produziam conteúdos de baixo valor, segundo os critérios da plataforma, né? Esse movimento foi uma declaração muito clara de onde o YouTube pretende chegar e também de como ele pretende chegar. E aí entra o segundo fator, que para mim tem muita relação com o que aconteceu com os jornais. Na verdade, o que passou no setor de comunicações, com essa concentração de mercado na mão de poucos grupos, é algo que aconteceu em praticamente qualquer atividade econômica. Se você parar para observar, vai ver que tem um padrão aí que vai se repetindo. O mercado ele começa de forma ali um pouco, digamos, amadora, com várias empresas surgindo, e aí depois de um tempo, uma empresa compra outra, tem algumas fusões, os mais fracos acabam saindo fora do mercado, e com o passar do tempo sobram só alguns grupos que se tornam muito fortes. Isso faz com que a barreira de entrada para aquele setor seja cada vez maior. E como eu falei, é um padrão bem comum, e eu escolhi usar o setor de comunicação como exemplo simplesmente por ele estar mais próximo do tema que nós falamos, que é a produção de conteúdo para o YouTube, né? E aí que entra na jogada uma empresa chamada Electrify. Essa é uma startup fundada em 2021 que já captou mais de 85 milhões de dólares para investir exclusivamente em canais de YouTube. Hoje, só para dar uma ideia, a empresa já tem no portfólio dela alguns dos maiores canais da plataforma. Ao todo, ela já investiu em 10 canais que somam mais de 65 milhões de inscritos e tem registrado um crescimento anual de 55%. E é bem provável que você conheça um ou alguns dos canais que receberam o investimento da Electrify. Ela colocou o dinheiro no Firm, que é um canal que eu já citei aqui em outro vídeo, no Veritasium, que tem mais de 20 milhões de inscritos, e no Simple History. Isso para citar apenas 3 exemplos. O que a Electrify está fazendo hoje não é muito diferente do que o Assis Chateaubriand, a família Marinho, ou qualquer outro magnata da mídia, como Rupert Murdoch, fizeram. Essa empresa tem uma equipe própria, com mais de 120 colaboradores, que cobrem praticamente todas as áreas da produção de conteúdo. São jornalistas, roteiristas, editores, designers gráficos e estrategistas que trabalham exclusivamente para os projetos que receberam os investimentos da empresa. Com isso, a Electrify consegue aumentar a escala, produzir conteúdos cada vez com mais qualidades, fazer collabs entre os canais e, com isso, ela passa a ter um alcance que eu acho difícil pequenos criadores conseguirem. Principalmente porque essa empresa deve continuar crescendo e aumentando o portfólio a cada dia. E eu ainda acredito que existam outras empresas fazendo o mesmo que ela, e essa é uma tendência que vai se consolidar a cada dia no YouTube, porque também vai de encontro com o que a plataforma está buscando. Esses canais, muitas vezes, eles entregam um conteúdo com qualidade igual ou superior a documentários da Netflix ou qualquer outra plataforma, ou até mesmo de canais especializados. E é isso que eu entendo que o YouTube quer agora. Nesse cenário, parece que a única solução é abandonar tudo, esquecer o YouTube e já procurar outra coisa para fazer. Mas calma. Nem tudo está perdido. Em primeiro lugar, nós precisamos guardar as devidas proporções. A quantidade de criadores que existem no YouTube, eu penso que é bem maior do que a que existia de empresas em qualquer mercado. Por isso, para que todo o setor fique concentrado na mão de poucos grupos, se realmente isso acontecer, vai demorar um bom tempo. Mas algo que eu realmente acredito que vai acontecer mais rápido é que a barreira de entrada vai aumentar. E por isso, eu penso que nós estamos vivendo a última oportunidade de entrar no YouTube como ele é. Ainda existe espaço para produzir conteúdo de qualidade e criar um negócio lucrativo no YouTube. Seja para quem já está no YouTube há algum tempo, como eu, seja para quem está começando e até para quem ainda não começou, a plataforma é um mar de oportunidades. Mas é preciso estar atento a esses movimentos para poder tirar o maior proveito.
Eu penso que no futuro o YouTube vai ser de quem enxerga isso como uma empresa, que se preocupa realmente com o conteúdo que está postando e que tem o espectador como principal foco para poder entregar a melhor experiência possível. E aí, seja com o canal Dark, seja com o canal aparecendo, o mais importante vai ser entregar um vídeo agradável de assistir. Por isso que eu sempre reforço que para quem quer fazer algo a longo prazo no YouTube, precisa esquecer desses canais automatizados, que fazem vídeos com roteiros vazios, geração de áudio em plataformas ruins e edição de baixa qualidade. Quem produzir vídeos com mais qualidade vai conseguir se sobressair. E mais do que focar na produção de conteúdo, a gente precisa também pensar na questão empresarial. É preciso treinar colaboradores, formar uma equipe capaz de escalar o negócio. Hoje mesmo, se você pesquisar, existem várias oportunidades de canais à venda que podem muito bem gerar uma boa renda se eles forem administrados da forma correta. Quem não enxergar isso, vai começar a criar uma empresa que vai muito além do canal. Vai ser um verdadeiro negócio, com vários canais englobados, com muito mais poder de negociação com patrocinadores e a capacidade de crescimento muito maior. E no lugar de ficar preocupado com o amadurecimento do setor, eu enxergo que é o momento de pensar em continuar nele para se posicionar quando tudo mudar. Se você já estiver bem posicionado, vai poder continuar com o seu negócio por muito tempo, ou na pior das hipóteses, pode acabar recebendo uma oferta de alguns milhões pelo seu pequeno império e poder se aposentar ou fazer qualquer outra coisa da vida. Esse pensamento, mais do que uma reflexão, né, a ideia do vídeo, igual eu falei, um vídeo pensado para fazer pensar, mas mais do que isso, esse pensamento ele já é o que tem nos direcionado há algum tempo aqui na empresa. Eu já mencionei em outro vídeo que nós temos um lema que é produzir apenas conteúdo que respeite o tempo de quem está assistindo. E agora também nós estamos focando cada vez mais em melhorar a qualidade dos vídeos. E aqui, mais uma vez, eu preciso repetir algo que eu já falei algumas vezes, mas que é sempre bom recordar. Conteúdo de qualidade não significa produzir vídeos com o padrão de Hollywood ou dos canais que eu citei. Dá para fazer coisas muito boas com menos recursos, só que precisa ter cuidado e bastante vontade. Por isso que eu sempre digo, né, que é melhor focar em um canal e fazer ele bem feito, do que tentar criar 10 de uma vez e fazer esses vídeos ruins de inteligência artificial que a plataforma está desmonetizando. Eu mostrei aqui no último vídeo os dados de um canal que qualquer um com conhecimentos básicos ou um pouco de estudo consegue fazer. E é um canal que me rende em média mais de 12 mil reais por mês. Eu não tenho dúvida de que basta um canal desse para você estar em jogo e poder ir escalando até virar uma empresa de produção de conteúdo. Dessa forma, mesmo que o mercado se consolidar, você já vai estar bem posicionado para tirar proveito do momento. Mas quanto mais tempo você demorar para dar esse passo, mais complicado vai ser. Como eu acredito que a barreira de entrada deve se tornar cada vez maior, quem não entrar o quanto antes tem grandes chances de se arrepender amargamente no futuro. E se você está na dúvida se deve ou não começar, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Eu tenho certeza que eles vão te ajudar a tomar a decisão e começar da melhor forma possível. E se você quiser contar com a minha ajuda para acelerar esse processo, na descrição tem os links dos meus serviços de mentoria e consultoria. Nós podemos juntos traçar um plano que se adeque ao seu momento e fazer o acompanhamento para que o seu projeto no YouTube saia do papel e você aproveite a grande oportunidade enquanto ela ainda existe. Não deixe para depois. E para você continuar aprendendo, eu vou deixar esse vídeo para você assistir. Nele eu te mostro os valores que eu ganho com um dos meus canais e como você pode fazer igual. Estou te esperando lá. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.